Oi, cheguei aqui na sua telinha e hoje a gente vai ler um relato que, meu Deus, e eu espero muito que vocês gostem, mas já de início, se você é um pouco sensível, eu acho melhor você não ouvir. É uma história de terror, só que ela tem questões sexuais e também, se é que vocês me entendem. Eu particularmente fiquei um pouco chocada com o enredo, mas só vocês ouvindo para que possam entender. Então, o nome do relato se chama Pele Andante. E prestem muita atenção a cada detalhe, ok? Aviso. Esta é uma leitura muito longa e parte do conteúdo abaixo é muito perturbador. Ainda bem que ele pôde alertar, só que eu não achei que seria tanto. Mas eu não posso me conter. Aqui está a minha história. Às vezes eu gosto de fazer caminhada com os meus amigos. E não há muito o que fazer aqui, honestamente. Vivemos em uma cidade montanhosa no Colorado. E no início foi divertido fazer essas caminhadas. Mas agora que conhecemos todas as trilhas de cor, já não tinha tanta graça assim. E no final do verão passado, só havia uma que ainda não tínhamos tentado. Agora, há uma razão para isso. A trilha passa por uma parte da floresta que o povo, eu não sei dizer se é o povo Uté ou é o povo Uti. Esse povo, que vou chamar de Uti, considera essa terra, essa parte da floresta, sagrada. E ele continua da seguinte forma. Vou admitir, eu tenho problemas quando se trata dessas coisas. Você não usa chapéu em uma igreja, você não deixa a bandeira americana tocar o chão e você também não pisa em terras sagradas de alguém simplesmente por diversão. Ainda assim, o meu amigo, que vamos chamá-lo aqui de Mark, ele me convenceu aí. Ele disse que, independente de eu ir ou não com ele, ele iria. E iria de qualquer maneira. E como ninguém mais estava indo, ele conseguiu me levar com ele, sabe? Essa é uma das minhas manias. Não vou deixar que meu amigo fizesse caminhada sozinho. Afinal de contas, muitas das histórias trágicas de notícias começam dessa seguinte forma. E nem precisa em específico ser, sei lá, algo sobrenatural. Às vezes é simplesmente uma pessoa ruim que faz mal com a pessoa que está fazendo trilha, ou a pessoa sofre um acidente ali e acaba sendo perdida e morre. Acaba sendo perdida não, acaba se perdendo. Esse tipo de coisa, sabe? Enfim. Então eu acabei indo com ele mesmo relutante. O caminho todo ele estava falando sobre como essa trilha era mais legal que ele já tinha estado. E sim, ele já tinha estado lá antes. Embora apenas uma vez. Aqui, eu não vou falar exatamente como ele falou. Mas é basicamente isso. O amigo ele estava orgulhoso de ter levado o nosso protagonista da história para essa trilha, falando que nunca tinha estado lá, mas que na verdade ele já tinha estado. Sabe aquelas atitudes idiotas que amigo tem com amigo? Então, é basicamente isso que ele fala aqui, que eu traduzi para vocês no meu modo, mas ele falou assim um palavreado mais sexual e todas essas coisas. Enfim, mas nada que seja estranho, tá? É só coisa estranha mesmo de homem. Chegamos no início da trilha por volta das 9, eu me lembro. E estava nos dando bastante tempo. Quando ele se refere a esse tempo, quer dizer que é o tempo que ele chegou ao ponto inicial da trilha e até o tempo que ele vai levar para chegar ao ponto final, para que possam retornar, pegar o carro e voltar para a cidade tranquilamente, entende? Eu não tô lendo ponto por ponto de acordo com o que tá aqui no relato real, porque a tradução ela deixa alguns pontos confusos e às vezes vai até transmitir essa confusão para vocês aí do outro lado da tela. Mas eu tô me esforçando ao máximo para poder levar para vocês, não diria leveza, mas que possa fluir a leitura de acordo e que não fique nada confuso. Muitos moradores e até alguns Uti não sabiam disso também. Mas se você seguisse uma trilha de caça através de um monte de árvores, elas se alargariam e seguiriam seu caminho através de um terreno montanhoso e denso ali pela floresta. O que me chamou a atenção foi o quão silencioso era aquele local. Aparentemente era isso que Mark achava tão incrível. Por alguma razão, nesse lugar em específico, você não conseguia sequer ouvir os pássaros cantando, ou qualquer vida selvagem que tivesse ali. Era um silêncio completo e absoluto. Eventualmente, eu tive que ir urinar, sabe? E acabei saindo da estrada principal,
só para Mark ali, o meu amigo, não me ver fazendo as minhas necessidades. Enquanto eu estava indo, eu vi algo através das árvores. Parecia algum tipo de clareira, logo depois de um riacho raso, com um tronco passando por cima. Minha curiosidade me dominou. Sabe, eu estava dominado enquanto eu olhava para aquele tronco. Não parecia ser um ato da natureza. Era uma ponte improvisada e isso era óbvio. De fato, quando eu a testei, parecia estar estável. Coloquei um pé na frente do outro e acabei cruzando. Quando eu cheguei do outro lado, atravessei algumas árvores e vi a primeira imagem do dia que eu nunca me esquecerei. Embora para muitos não parecesse grande coisa, na minha frente havia vegetação, árvores, samambaias e arbustos. Mas de repente, tudo parou. Tá, essa parte eu não vou conseguir falar porque tá sendo um trava-língua pra mim. Mas sabe quando ele diz que tudo parou? Então, pelo que dá a entender, ele acaba ali, quando ele percebe aquela vegetação que pra ele é uma surpresa por algum motivo. Aparentemente, ele para dentro de um círculo ali, que ele vê, sabe? Ele nota que tem um círculo ali perfeito e é cercado por pequenas pedras perfeitas dispostas. Pra mim, isso é um trava-língua. E ali não havia nada além de uma terra lisa. Era estranho. As pedras eram absolutamente perfeitas. Elas estavam parcialmente submersas no solo e se encaixavam como se fossem tijolos. Cada uma delas tinha a mesma cor branca uniforme. E à medida que eu me aproximava, vi que havia coisas gravadas nelas. Eram símbolos. Eles eram antigos e, eu repito, muito antigos. Mesmo que eu tivesse entendido, suas formas distintas se perderam ali ao longo dos anos. Isso era estranho, mas o que mais me perturbou foi que esse círculo não era realmente perfeito como eu pensava. Era uma borda, apenas uma. Um grupo de pedras havia sido ali chutado para cima. Elas estavam espalhadas como se realmente tivessem sido uma parede de tijolos perfeita. E algo a estivesse ali quebrado. Nessa área, a terra lisa, que antes era perfeitamente lisa, havia sido chutada para cima. Havia algo nisso que simplesmente me deixou inquieto. Tão silencioso quanto toda a floresta era, parecia mais silencioso naquele ponto. Virei-me rapidamente e voltei logo para o meu amigo Marty, que fez uma piada sem graça sobre eu estar fazendo o número 2. Provavelmente isso é porque ele demorou um pouquinho ali durante, sabe, todo esse decorrer que ele estava olhando aquele local em específico. Eu deveria tê-lo forçado a ir embora naquele momento. Em vez disso, porém, continuamos. Afinal, o dia estava apenas na metade. Embora a floresta em si fosse legal, pelo menos no ponto de vista de Mark, achei a trilha bastante decepcionante. Ela simplesmente continuava e continuava. Não havia caminhos alternativos e quase não havia também um terreno ali desafiador. Para o Colorado, todas essas áreas eram tão planas. Mal era uma caminhada, a trilha era apenas longa e muito longa, e a gente acabou chegando ao final dela ao meio-dia. E não havia mais ninguém, sabe? A gente não encontrou ninguém até aquele momento. Eu sei que era uma trilha difícil de encontrar e muitos dos outros moradores podem compartilhar o meu sentimento, mas nós ficamos ali o dia todo e não encontramos ninguém. Podemos notar, de acordo com o que ele cita, que até os moradores não chegam perto daquela região, então o negócio lá deve ser tenso. Claro, ao chegar ao fim, foi que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. A trilha ela não fazia loop de forma alguma, e eu gemia ali para mim mesmo, sabendo que faríamos essa mesma trilha por 3 horas, e era uma trilha chata. Seria uma volta chata também. Tomamos o nosso tempo ali para almoçar e enquanto fazíamos isso, eu podia jurar que estava ouvindo pela primeira vez barulhos. Havia animais ali se movendo pela floresta perto de nós. E podíamos ouvir um farfalhar da mata. Eu acabei olhando e vi através da folhagem a vaga silhueta. Só que era uma cabeça de um único veado. Sim. E ela estava passando por nós. Era estranho, mas eu resolvi ignorar. Arrumamos o que restava ali do nosso almoço e começamos a caminhar de volta. E desta vez, eu comecei a ouvir novamente aquele barulho do mato. O farfalhar. Eu olhava para as árvores e muitas vezes eu via novamente aquela cabeça de veado. Eventualmente, porém, notei que ele estava fazendo muito barulho e estava fazendo isso com muita frequência. Eu disse a Mark para diminuir a velocidade e parar. E sendo Mark quem ele é, ele fez uma piada sobre isso.
mas finalmente ele também ficou quieto. E nós dois começamos a ouvir aquele farfalhar, que continuou ali, sabe, de uma forma contínua. Não sei explicar. Agora, até Mark estava um pouco ali apavorado com aquela situação. Ele se virou e viu a vaga silhueta da cabeça do veado novamente. Dessa vez, para mim, parecia que algo estava errado. A cabeça ela estava muito alta, em torno de galhos muito altos também daquelas árvores. Eu notei isso, mas eu acredito que Mark não tenha notado. Eu deveria ter dito algo, mas eu não tive tempo. Assim que estava lá, aquele veado desapareceu novamente, indo para mais longe ali na floresta. Eu me lembro de Mark falando sobre como os veados eram irritantes, sabe? E ele também cita um xingamento, mas eu acho que não seja muito prudente estar, sabe, falando. E sobre como ele também iria assustar aquele veado, ou algo do tipo. Eu não me lembro exatamente o que ele disse, e isso me incomoda por algum motivo, porque eu deveria me lembrar. E ele era um dos meus melhores amigos. Eu me lembro dele gritando ali e, na época, eu cheguei a rir. Era engraçado. Ele falava o seguinte: "Ei, viado, é você, filho da puta, corno, enfim, você já sabe." Aí eu não gosto de falar, sério. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, fico, não gosto de falar, mas ele saiu xingando o viado, sabe? Ele saiu da estrada e desapareceu em uma crista, através das camadas de árvores que estavam ali ao redor do seu caminho. Por um minuto, houve silêncio, e esse minuto se tornou 2 minutos. Mark, eu chamei, e não havia respostas. 5 minutos se passaram e, bem, eu decidi descer até aquela crista e procurar ele. Então eu fiquei chamando, Mark. Eu segui a direção ali geral que ele tinha ido, mantendo o caminho de volta para a estrada em mente. Eu não iria muito longe, e eu sabia porque... eu não iria muito longe, eu sabia, porque ele era esperto o suficiente para que não fosse muito longe. Ele disse que ele não iria, mas eu acho que ele quis dizer, talvez a tradução tenha saído errado, mas eu acho que ele quis dizer que o amigo não iria muito longe, ali devido a essa questão dele ser experiente nessa questão de trilha, sabe? Ele não tinha ido, viu? É isso que ele quer dizer. Depois de um curto período de tempo, encontrei um lugar onde havia sinais de luta. Além disso, também havia sangue. Estava em todas as árvores e no chão. Eu xinguei para mim mesmo. Havia outras coisas também, além daquele sangue. Pedaços de carne que, bem, eu não queria nem sequer olhar, sabe? Era estranho, macabro. E havia marcas, mostrando que algo havia sido arrastado para longe daquele local que eu estava. Mark, eu chamei. Só que dessa vez eu estava furioso, esquecendo a trilha ali por um segundo. Corri para frente ao longo, sabe, das marcas de rastro que havia. Depois de correr muito longe, cheguei a um pequeno vale, com um riacho passando ali por ele. Eu quase parei. Não era uma queda longa, mas doeria, e um tornozelo torcido no meio da floresta era uma má notícia naquele momento. A trilha, ela parou ali, e eu murmurei, sabe? Mark! Então, chamei novamente. Mark! E algo me ouviu. Mas não era Mark. Do outro lado do vale, eu vi novamente aquele farfalhar e vi as árvores se mexendo. Algo passou pelaquela folhagem e se revelou. Esta foi a segunda imagem gravada na minha mente. Por favor, me dê um segundo. Eu passei todos os dias dos últimos meses tentando me dizer que aquilo não era real. No início, eu vi uma cabeça, a cabeça do tal veado, mas ela se aproximou e eu pude perceber que estava a 7 pés do chão. Eu estava olhando para a criatura de 7 pés diretamente na cara que, bem, tinha uma cabeça de veado enorme, incomum, mas tinha também um corpo humanoide. E a criatura fungou. Seu rosto de veado permaneceu neutro, assustado, até como se não tivesse certeza dos caprichos malévolos do corpo sobre ela. Havia sangue pingando de seus chifres, que não era nada parecido com o chifre de um veado comum, inclusive, mais irregulares, pontiagudos e desorganizados. Uma bagunça de pontas afiadas e ensanguentadas. Agora a parte peculiar, vamos dizer assim, meio traumatizante, vai começar. Então assim, se você quiser pular um pouquinho, eu acho que talvez seria adequado, tá bom? Não tem problema. Se você quiser continuar ouvindo a história, é só pular um pouquinho. Ele não vai se estender muito sobre essas coisas
perturbadoras. O seu corpo humano era de pele escura e nu, com genitais... Será que pode falar aqui no YouTube? Eu nunca prestei atenção. Órgão sexual. Tal órgão estava pingando a sangue, assim como também os seus chifres, implicando coisas que eu nem sequer quero pensar. Eu me lembro de seus braços e das suas pernas. Eles começavam humanos. Mais perto do fundo, eles começaram a distorcer e se tornar animalesco. Pelo que dá a entender, perto ali talvez das mãos, começava a se tornar algo mais animal. Nas pontas de suas pernas estavam cascos poderosos, como eu falei. Nas pontas de seus braços estavam mãos com garras longas, tão irregulares quanto os chifres em sua cabeça. Em uma dessas garras havia o corpo de Mark. Ele estava sendo segurado por sua camisa. Eu o examinei, visualmente, óbvio, né? Ali brevemente, tempo suficiente para notar que a forma de sua cabeça já não era como antes. Por um momento houve um silêncio. E eu não gritei. Eu não conseguia acreditar no que estava ali à minha frente. Ele deixou cair o corpo de Mark e começou a recuar. A sua cabeça de veado pendia preguiçosamente para o lado enquanto ele se movia. O meu cérebro tocou. De repente, ela vai pular a lacuna. Ela está vindo até mim, foi o que ele pensou. Com o lado lógico da minha mente ali desligado, eu só me virei e corri. Pra ser sincera, eu acho que o seu lado lógico foi o que acionou o seu corpo para que recuasse e corresse. Com sorte, na direção oposta da maneira como eu vim. Atrás de mim, eu ouvi um grunhido poderoso e então uma briga do monstro pousando ali na margem. Houve um rugido rápido, horrível, algo que soava como um veado e um urso grizzly gritando junto. Acho que seja essa a pronúncia. Eu acho que talvez seja um urso em específico. Eu nunca corri tão rápido ou tão desesperadamente em toda a minha vida, mas ela estava ali, tentando me alcançar. Enquanto eu corria para a floresta, eu comecei a sentir a sua respiração quente e faminta atrás das minhas costas. Suas mãos estavam se estendendo e eu juro que eu podia sentir que, suas garras estavam tocando as minhas costas, me arranhando. Eu corri e subi as margens que levavam ao caminho que eu tinha estado antes. Mas não sei como cheguei lá sem que aquela criatura me pegasse. Mas eu cheguei. Então eu saí correndo pela estrada, esperando que eu estivesse indo na direção certa. Enquanto eu corria, tirei a minha mochila e ganhei alguma velocidade. Acho que a margem o atrasou um pouco. Essa é a única razão que posso explicar, por eu estar à frente daquela criatura. De alguma forma eu corri, e eu não parei. Eventualmente eu não a ouvi mais, mas eu não me importei. Eu continuei correndo. Eu nunca fui um bom corredor, de nenhuma distância, seja longa ou perto. Mas minha adrenalina não ia desaparecer tão cedo e eu pretendia tirar vantagem daquilo tudo. Ele tá dizendo da adrenalina, tá, gente? Não pensa que é da situação, pelo amor de Deus. Quando cheguei ao fim da trilha e vi a estrada novamente, eu não conseguia acreditar. Eu entrei dentro do meu carro. Logo antes de sair, lancei um olhar para trás da trilha. No ponto onde ela subia ali entre duas montanhas, eu podia ver visivelmente ali na estrada algo que instantaneamente, meu Deus, até eu me arrepiei aqui, juro. Eu me arrependeria. Parado ali, perto do início da trilha, estava o Skinwalker. Sim, gente. Como eu passei a chamá-lo? Ele havia desistido daquela perseguição, mas ele estava ali me observando com fome, esperando para ver se eu ousaria voltar. Sua cabeça de veado pendia preguiçosamente e morta ali para o lado. O sangue em seu corpo estava começando a secar. Ele havia corrido a trilha inteira e não parecia sequer estar cansado. Eu girei em ignição e acelerei o carro e nunca mais voltei. Policiais, familiares, qualquer um que procurasse Mark nunca o encontrou. E eu nunca cheguei a explicar o que aconteceu. Ninguém acreditaria em mim. Embora eu precisasse contar a alguém, e por isso estou aqui postando esse relato, voltou para mim em sonhos, pesadelos, aquela criatura, o tal Skinwalker. De alguma forma, duvido que aquela floresta fosse realmente sagrada, Não acredito. Na verdade, eu tenho certeza de que era exatamente o oposto, porque a imagem que mais me passa pela mente não é aquela criatura horrível,
ou o corpo do meu amigo mutilado, mas sim aquele círculo antigo que foi deixado ali sozinho por tanto tempo, que havia sido penetrado por algo silenciosamente. E aí ele acaba, como eu falei, foi um conteúdo sensível para mim. Quando eu li a primeira vez, eu disse: poxa vida, que porra foi essa? Conta aí o que é que vocês acharam. Eu sinceramente nem sei se quero comentar, porque eu achei um assunto tão delicado. E, gente, é delicado, né? É uma violação do corpo, da mente, do espírito. Mas quando feito isso por uma criatura humanoide, é surreal. Não só isso, também quando é feito em sonhos, ou quando tem relatos, né, de pessoas que dizem que são por criaturas invisíveis, por demônios. Então, pra mim, isso é um ponto muito delicado. E sobre os skinwalkers, são criaturas que podem tomar qualquer forma, imitar vozes. Vou trazer até um conteúdo aqui pra vocês. No geral, ele adora ser mal, atormentar uma pessoa. Ele é o tipo de criatura que facilmente te chamaria na janela ali, à noite. Você iria na janela, olharia, veria talvez um falecido que você ama, uma pessoa que você sabe que não tá ali, que tá talvez viajando ou na casa de alguém. E aí você pisca, some e você acha que tá louco. Ele gosta de brincar com o psicológico e assumir formas. Então, a forma humanoide é basicamente que ele gosta de assumir. No geral é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E é esse o vídeo, não dá pra dizer que eu gostei. Não dá. Mas enfim, tchau e até o próximo vídeo. Cheiro e desculpa por eu ter demorado a postar esses últimos dias. Não está sendo dias fáceis pra mim. Tá fácil, né? A vida tá fácil, não tá faltando nada. Tá tudo bem. Mas espiritualmente eu também não estou tão, sabe? Mas isso não quer dizer que eu vou parar, só vou diminuir um pouquinho, porque quando eu tô bem eu posto sempre. Quando eu não estou tão bem eu fico só não tentando parar, entendeu? Mas é isso, tchau!